Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Nesta apresentação, vamos mostrar passo a passo o método de Savitsky para o cálculo de resistência ao avanço de embarcações de planeio. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberta ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Dr. Daniel Savitsky foi diretor do Davidson Laboratory Stevens Institute of Technology. Graduou-se em Engenharia Civil em 1942, mestrado em Hidrodinâmica dos Fluidos e Arquitetura Naval em 1952 e doutorado em 1972. No início do século XX, muitos pesquisadores tentaram entender e equacionar a física das superfícies de planeio. Em 1948, Dr. Savitsky apresentou seu primeiro estudo de comportamento de uma embarcação prismática planadora com ângulo de pé de caverna de 10 graus. Em 1964, lança seu paper revolucionário sobre o projeto hidrodinâmico de um casco de planeio, com o seu comportamento dinâmico envolvendo sustentação, arrasto, área molhada, centro de pressão, limites de estabilidade dinâmica da superfície de planeio em função da velocidade, do ângulo de trim dinâmico, ângulo de pé de caverna e peso. Uma placa plana em movimento com ângulo de ataque na superfície da água apresenta uma sustentação e arrasto hidrodinâmico. Se conhecermos a área da superfície molhada, podemos obter o arrasto dF na direção da placa através da fórmula empírica de Schoenherr, obtida em laboratório. Conhecendo a sustentação hidrodinâmica, que para regime de planeio total é igual ao peso da embarcação, e do arrasto hidrodinâmico dF, chegamos facilmente ao valor da resistência total, na direção da velocidade, apenas utilizando da trigonometria. Nesta vista de fundo, apresentamos a área de pressão e a área de spray. Também os valores de LK, intersecção da quilha com a linha d'água, e LC, intersecção da quina com a linha d'água. Numa vista longitudinal, apresentamos as forças principais atuantes no casco prismático. N, a força normal área molhada, DF, resistência e fricção na direção da área molhada, P, o peso da embarcação. Lembrar que LM, o comprimento médio da área molhada, é LK mais LC dividido por 2, e vamos chamar de lambda LM dividido por B. Nos testes de placa plana em laboratório, chegamos ao coeficiente de sustentação CL0, dado por essa equação, DF, resistência e fricção da placa plana, nesta outra equação, e Vm, que é a velocidade média do fluido passando pela área molhada, por esta equação. Essas equações são válidas para o coeficiente de velocidade entre 0,6 e 13, o trim entre 2 graus e 15 graus e o lambda menor que 4. Para um casco com um ângulo de pé de caverna beta, nós temos as novas formulações. CL beta em função do valor beta, ângulo de dead rise ou pé de caverna, lift ou sustentação, e essa sustentação vai ser igual ao peso da embarcação para um planeio total, e a resistência de fricção dada em função do ângulo beta. Estes são dados de laboratório. Como obter a resistência ao avanço a partir dessas equações para a nossa embarcação? Savitsky propôs um método que será explicado a seguir.
Se eu tenho os dados de placa plana em movimento com velocidade v e um ângulo de trim, e se eu conhecer a relação de placa plana com um fundo de casco prismático com ângulo de pé de caverna, eu posso obter as equações de equilíbrio. Resolvendo essas equações, eu obtenho o ângulo de trim de equilíbrio e as forças relacionadas a esse trim. Resolver essas equações matematicamente é um trabalho difícil, mas se colocarmos em tabelas os resultados dessas equações para diversos trim, eu posso encontrar o trim de equilíbrio. Esse método será explicado passo a passo adiante. Vamos dar um exemplo. Na tabela ao lado, temos aceleração da gravidade, densidade do ar, densidade da água e viscosidade da água a 15 graus. Deslocamento da embarcação dado pela letra W, 27.216 kg. LCG, VCG, dado em relação ao ponto de referência que é a quina do espelho de popa com o fundo do barco na linha de centro. Boca entre quinas, ângulo de pé de caverna, ângulo de inclinação do eixo, posição do propulsor XP e YP, na mesma referência do LCG e VCG, ok? E a velocidade de projeto 40 nós, em unidades coerentes 20,58 metros por segundo. CV é o coeficiente de velocidade, dado pela fórmula velocidade dividido pela raiz de GB, onde G é a aceleração da gravidade, B boca entre quinas, chegamos a 3,18. CL beta, coeficiente de sustentação, considerando o ângulo dead rise, peso dividido por meio de ρ, V ao quadrado, B ao quadrado, ou seja, em planeio puro, a sustentação é toda hidrodinâmica. E a partir do valor de CL beta, obtemos o valor de CL zero, pelo gráfico ao lado, entrando com o CL beta de 0,0675, até ao gráfico do beta 10 graus, vamos obter um valor de CL0 em torno de 0,85, 0,08 ou 0,85. Se quisermos esse valor exato, é só fazer de forma reversa, colocar o valor de C0 na fórmula, variando o valor de C0, beta constante, 10 graus, até chegar a um valor de CL beta igual a 0,0675. E chegamos a um CL0 de 0,082. Continuando o nosso método, vamos lembrar que lambda é o comprimento médio dividido pela boca, ou seja, o comprimento médio da área molhada é lambda B. Nós vamos ver esse termo várias vezes na tabela abaixo. Como é que vamos calcular o valor de lambda? O lambda é dado por esse gráfico ao lado. Da mesma forma como fizemos acima, entramos com CL0 dividido por trim elevado a 1,1 e com esse valor de CL0 dividido por trim elevado a 1,1 entrando no gráfico com CV igual a 3,18, nós chegamos ao valor de lambda. Se quisermos ter o valor exato, podemos usar a forma reversa. Variamos o valor de lambda com CV constante 3,181 até chegar ao valor de CL0 pelo trim elevado a 1,1 de 0,0383 e chegamos a um lambda de 3,77. Continuando, a velocidade média do fluido no fundo do casco não é a velocidade do barco, é calculado por essa fórmula. O número de Reynolds, considerando essa velocidade média, CF, considerando a fórmula de Schoenherr, ΔCF, fator de rugosidade entre o casco e o modelo, a soma de CF mais ΔCF, e o arrasto no fundo do casco, na direção do fundo, é dado pela fórmula ρ, velocidade média ao quadrado, lambda B ao quadrado, que é o L médio ao quadrado, vezes CF mais ΔCF, dividido por 2 vezes o cosseno de beta, onde beta é o ângulo de pé de caverna. Lembre-se que eu devo fazer isso sempre para todos os graus que eu estou considerando. CP e LP, LP é CP lambda B, me dá a posição do centro
de sustentação hidrodinâmica. A força normal é dado pelas formulações de equilíbrio já calculada anteriormente. Momento em relação ao ponto do propulsor, fizemos isso para eliminar a incógnita T, e esse valor deve ser zero quando a embarcação está em equilíbrio. Vemos aqui pelos resultados que o equilíbrio está entre 2 e 3 graus, quando a variação do momento negativo para o momento positivo. Interpolando esses dois valores, chegamos a um trim de equilíbrio de 2,24 graus. Da mesma forma, encontramos o DF nesse ponto de 2,24, interpolando os valores, chegamos a 3.110 kg. A resistência total ao avanço na direção do movimento é dado por esta fórmula que já deduzimos em função desse gráfico de forças. É dado em quilos e é 4.176 quilos. Em newton chegamos a 40.954 quilos e o HP RT vezes V em unidades coerentes vai me dar em watts, me deu 842 kW. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Opa, o meu casco não é prismático. O meu casco tem ângulo de pé de caverna que varia da proa para a popa. O meu casco também tem boca que varia da popa para a minha nau. Ok, entendi. Vamos deixar esses itens para a parte 2. E inclusive vamos incluir a área de spray no cálculo do arrasto. Estamos terminando aqui o fim do capítulo 9. Se você gostou, indique a seus amigos. Muito obrigado!